hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente aqui no canal e muito especial também, que é um vídeo em comemoração aos 2.000 inscritos aqui do canal. Eu já fiz um vídeo comemorando 1.000 de inscritos, né, os 1.000 inscritos aqui, os primeiros 1.000 inscritos aqui no canal esse ano mesmo, e eu tô super feliz porque eu tava olhando esses dias e só tem 6 meses, né, do primeiro vídeo. E agora nós já batemos a marca, né, de 2.000 inscritos no canal. Tem pouco tempo, mas nós já passamos um pouco também. E primeiramente eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, todos que estão aqui, sempre acompanhando e assistindo os vídeos, deixando suas curtidas e comentários também. Se não fosse por vocês, nós não teríamos chegado até aqui hoje. E o vídeo em comemoração, no caso, né, a arte que nós vamos ter em comemoração aqui no canal, eu escolhi a referência e eu fiz um post aqui na aba comunidade para vocês votarem nas cores que seriam usadas para colorir essa referência. E a referência que eu escolhi foi essa daqui que eu vou estar deixando na tela. E eu fiz o esboço aqui completo ontem do rosto dela. E essa é a personagem Matilda, de um filme dos anos 90 que eu sempre amava assistir quando eu era criança, sempre que passava na TV. E até fizeram um remake, né, da Matilda, só que fizeram um musical. Mas o filme aqui, o primeiro filme, ele é muito bom, eu até recomendo, caso você ainda não conheça, nunca assistiu. E as cores escolhidas por vocês, eu fiquei impressionada porque eu gostei bastante, mas eu ainda não sei como que vai ficar aqui nesse desenho. E esse desenho aqui, ele foi feito com lápis de cor, já o esboço. Mas para colorir, eu vou estar usando esses lápis aqui da Compactor, que inclusive já tem até resenha deles aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E eu vou agora pegar as cores escolhidas por vocês. Eu ainda tô aqui pensando como que eu vou fazer a combinação dessas cores, porque eu deixei os emojis, né, para vocês escolherem de acordo com as cores dos emojis. As cores escolhidas foram um verde mais claro, acho que seria até interessante se tivesse um verde mais claro aqui nessa caixa da Compactor, mas eu vou pegar esse daqui. O marrom, nossa, agora tem muito tom de marrom aqui, deixa eu escolher um. Muito difícil escolher, mas eu vou pegar esse tom aqui, mas eu tô muito em dúvida entre esse tom, que ele é um marrom um pouco mais quente. Eu acho que eu vou ficar com esse mais quente. E também as outras duas cores foram o laranja e um tom de rosa. Eu vou pegar esse tom de rosa aqui. Eu queria muito que fosse esse fúcsia por causa do laço do cabelo dela. Mas eu vou pegar esse tom de rosa aqui, que eu tenho até que apontar, né? Porque eu acredito que tenha caído e quebrou a ponta dele. Mas enfim, vou apontar aqui rapidinho. E o processo desse desenho aqui, eu vou fazer meio que um passo a passo, meio que em tempo real aqui junto com vocês. Que é pra aproveitar, né, que é pra comemorar os 2.000 inscritos aqui do canal. Eu vou deixar também algumas dicas de pintura. Eu vou falando também sobre como que eu tô querendo trazer agora outros tipos de conteúdo aqui pro canal, qual vai ser o rumo aqui do canal. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Gente, eu troquei de apontador porque aquele apontador dali, ele não dá muito certo com esses lápis aqui da Compactor, ele dá mais certo com os apontadores da Atriz. Esse apontador também aqui também é da Compactor, não sei se é por isso. Mas eu vou deixar os lápis bem apontados, eu só senti falta de uma cor para misturar, para deixar um pouquinho mais homogêneo. Talvez eu vou usar só esse bem clarinho aqui, esse amarelo aqui, clarinho como blender. Mas eu já tô até com algumas ideias de como eu vou colorir, né, o cabelo. E, bom, não sei se eu vou colorir o cabelo, porque nesse estilo que eu tô fazendo de desenho aqui agora, não tem, assim, muito apreço por colorir o cabelo. Mas, iniciando aqui, né, esse aqui vai ser só pra mistura, tá? Esse aqui vai ser só pra mistura. Mas, iniciando aqui, eu vou fazer nesse estilo de desenho que eu tenho feito por último. Eu quero também, futuramente,
trazer mais conteúdo sobre desenho colorido. Até ultimamente, acho que tem uma semana, não sei, acho que tem menos até de uma semana. Eu postei aqui na aba comunidade também as fotos de uns esboços que eu fiz à mão livre. E eu perguntei se vocês querem que eu traga um passo a passo de como desenhar rosto, porque eu tenho um passo a passo aqui no canal. Já tá um pouquinho desatualizado, porque eu nem desenho mais rosto daquele jeito, né? Que tá no vídeo do passo a passo. Eu mudei um pouco a forma de desenhar rosto. Inclusive, essa forma que eu desenho o rosto aqui, eu tenho lá no meu e-book. E é o e-book O Manual do Desenhista, é o primeiro link aqui da descrição, caso você queira conhecer. Eu vou atualizar ele também, algumas coisas, mas no momento ele está disponível com 3 aulas bônus, então você adquirir esse e-book, você vai ter, além do passo a passo, para desenhar coisas variadas, que na verdade eu ensino desde os fundamentos do desenho, os fundamentos mais básicos. Eu também ensino a desenhar rostos dentro desse e-book, mas eu vou posteriormente, né, daqui a alguns dias, estou com outros projetos agora, e futuramente eu vou atualizar o e-book para vocês, para deixar com uma experiência bem melhor, claro. E eu quero estar trazendo mais conteúdo sobre isso também, de como ensinar, na verdade, alguns passo a passos para quem tem vontade de aprender a desenhar do zero. Desenhar à mão livre, principalmente quando a gente não tem nenhuma prática, nenhuma experiência, eu aprendi sozinha. Fui vendo alguns tutoriais e vídeos aqui no YouTube mesmo, entendendo e aplicando técnicas, e eu desenvolvi essa técnica aqui que eu uso. Ah, esqueci de citar, gente. Agora eu tô adicionando o laranja. Eu vou fazer esse vídeo aqui bem mais em tempo real mesmo. Não sei qual vai ficar o tamanho desse vídeo, quantos minutos vão ter esse vídeo, mas eu quero mostrar como que eu faço esse tipo de colorido, porque geralmente eu mostro mais em vídeos curtos. Eu não sei se vocês já repararam, mas é um outro plano que eu tenho também trazer por aqui, mais passo a passo sobre desenho colorido. Eu tô tendo muita ideia agora que eu tô fazendo esse vídeo. Mas, enfim, não só passo a passo, mas também explicar melhor sobre a teoria das cores. Eu lembro que teve um inscrito aqui no canal, perdão, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que em um vídeo de um Rabisque Comigo, ele pediu para que eu montasse um curso ou algo do tipo sobre desenho colorido. E aí me surgiu uma ideia de fazer meio que uma comunidade. Eu ainda tô me programando para isso, porque teve uma época que eu queria ter feito mentoria, mas faltou um pouco de tempo, né? Então agora eu tô planejando em fazer uma comunidade com um valor bem acessível para quem tá querendo aprender desenho colorido. Nessa comunidade, inclusive, não vou mostrar como desenhar algumas coisas, eu vou ver por aqui, mas por enquanto a ideia mesmo é para fazer desenhos coloridos, explicando melhor sobre teoria de cores com passo a passo. Pronto, eu já fiz aqui a segunda camada com laranja, acho que tá ficando bem legal, mas agora eu vou passar para a parte de sombreamento. Antes eu vou fazer uma mistura, um blender, com esse lápis aqui, que ele é um amarelo bem clarinho. Eu poderia estar usando o branco também, mas eu acho esse lápis aqui, ele deixa um aspecto mais natural. Essa parte aqui é de luz. Esse esboço aqui eu fiz ontem à tarde para esse vídeo, e eu fiz ele todo blocado. Isso eu ensino lá no meu e-book também, tá? Eu fiz ele todo blocado, nas áreas de luz e sombra, para ficar mais fácil para colorir depois. Deixa eu só passar para cá. E agora eu vou fazer o sombreamento com lápis verde, um primeiro sombreamento. E você deve estar se perguntando, o que você está fazendo com esse lápis verde aí?
Gente, na verdade, essa técnica aqui que eu uso, ela é um pouco mais solta, né? Um pouco mais livre. Eu uso esse tipo de colorido para deixar o desenho mais... Como que eu posso dizer a palavra? Eu não encontro a palavra agora. Para deixar o desenho mais suave. Eu não uso lápis preto mais para colorir. Só em áreas que eu ver que necessita muito mesmo. Não sei se aqui eu vou acabar usando. Mas eu ver que vai precisar muito, muito mesmo. Alguns pontos como cílios, por exemplo. Aí eu acabo usando o lápis preto. Mas às vezes nem isso, porque na maioria das vezes eu uso lápis de tom frio para fazer essas áreas que tem mais sombra. Então, para mim tem dado muito certo desde que eu comecei a estudar esse estilo. Se você gosta desse tipo de estilo de desenho, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu posso trazer, né? Até estava falando sobre isso, mais conteúdos com esse tipo de desenho, esse tipo de estilo colorido. Aqui eu vou aplicando em áreas que tem a sombra mais intensa. Eu tô olhando lá na referência também, que tá ali na tela do meu notebook. Aqui tem uma olheira. E aqui no nariz. A gente tem que observar muito essas áreas que tem sombra. Aqui no caso, a luz tá vindo daqui, né, da esquerda. E eu vou aplicando. Um fato curioso aqui, agora que eu comecei a colorir, eu fui me lembrar agora. E que eu lembro que quando eu comecei a colorir meus desenhos, não sei se você também faz isso, quando a gente vai colorir o olho, essa parte branquinha, a gente sempre começa a deixar mais branca, né? Branca, na verdade, sim, sem colorido nenhum. Mas você sabia que essa parte aqui branca, que é chamada de a esclera do olho, ela precisa ter uma corzinha? Principalmente se você quer fazer desenho mais realista, sabe? É que eu não tô querendo fazer assim tão realista, mas essa parte aqui do olho, ela precisa ter uma corzinha, independente do estilo que você for fazer. Aqui eu vou colocar um pouquinho para não perder, né, esse aspecto aqui de profundidade. E você colocando sombra no seu desenho, vai dar essa profundidade. Deixa eu fazer as áreas que tem mais sombra aqui com o marrom. Eu acho que eu deveria ter escolhido um marrom mais frio mesmo, mais fechado, porque agora tá tudo muito amarelado. Não sei se eu troco, gente. Eu tô pensando muito sobre isso. Se eu troco pelo marrom mais fechado, mas eu já comecei com esse. Então eu vou continuar com esse. Depois eu tento acertar ali com o verde. Vou fazendo aqui ainda as áreas de sombra. Vai ficar um desenho bem amarelado. Como eu disse, no final eu vou ter que acabar pegando o lápis preto, ou eu troco o marrom por um marrom mais fechado, para fazer essas áreas que tem a sombra mais intensa. Eu devia ter testado antes esse lápis, sério. Porque, ó, ele é um marrom bem amareladinho. Então, vai acabar que vai ficar um desenho bem suave. Não vai ter aquela sombra assim tão dura, ela vai ficar bem esverdeada. Eu acho que eu vou ter que acabar trocando mesmo o marrom. Gente, troquei o marrom por esse marrom aqui um pouco mais frio, um pouco mais fechado, que eu falei lá no início. Sempre faça isso, gente, teste as cores. Porque se você fizer o teste de cores antes, eu não falei nesse vídeo, né? Porque eu deveria ter feito. Eu me empolguei muito para começar o desenho. Mas testa as cores. Porque se você não testar as cores, você vai ficar totalmente perdido. E eu esqueci de fazer isso. Pronto, olha só a diferença desse marrom. Um marrom mais fechado. Um marrom mais fechado para o sombreamento. Para esse sombreamento bem mais intenso, que a gente que não vai usar lápis preto para fazer sombra, a sombra mesmo, só para alguns detalhezinhos se finalizar, mas já deu uma boa diferença. Esse papel que eu tô usando aqui, ele é sulfite, tá? Do sketchbook que eu fiz.
na minha Mimo Binding 2. Eu tenho até o vídeo aqui no canal, né, mostrando os bastidores. Eu vou deixar aqui no card também, pra você lá assistir depois. O vídeo tá bem legal. E eu tô pretendendo também, por falar em sketchbook, fazer mais sketchbooks. É que eu tô sem tempo e sem material no momento. Mas assim que sobrar um tempo dos trabalhos que eu tô fazendo, eu vou comprar umas folhas de gramatura 180? Não, 180 não, tá vindo uma gramatura um pouquinho menor. Eu acredito que 90. Nossa, de 180 para 90 tem muita diferença. Mas eu vou comprar umas folhas para testar com gramatura 190. 90, meu Deus. Tô muito focada no desenho, tô esquecendo das coisas. A gramatura 90. E aí eu vou fazer alguns sketchbooks para teste. Como eu falei lá naquele vídeo, eu tô querendo fazer futuramente, né? Abrir uma lojinha com as minhas artes nas capas dos sketchbooks. E aí eu vou testando agora. Tem um gatinho que eu desenhei recentemente, eu colori. Eu acho que já vai ser a primeira arte do sketchbook que eu vou fazer. Do próximo já, tá? Vou montar a arte toda bonitinha, né, no Photoshop. E eu vou ilustrar a capa. Eu tô muito empolgada com isso também. E pode deixar que eu vou mostrar o processo aqui com vocês, pra vocês, em outro estúdio vlog. E, gente, olha como deu diferença pegar aquele marrom. E aqui eu já perdi até as contas de quantas camadas eu já fiz nesse desenho. Eu só tô sentindo falta aqui de alguns detalhes mais escuros, que tá tudo muito clarinho. Aqui vou preservar o brilho do olho dela. E o olho dela, na verdade, eu acho que é azul. Tô olhando ali na referência. É uma referência um pouquinho escura, mas o olho dela é azul, não é verde. Mas eu fiz aqui com, né, as cores que vocês escolheram. Apesar de que eu já troquei a marrom, mas relevem, tá? Por favor. Não foi porque eu quis. Eu só escolhi a tonalidade errada do marrom, gente. Ui, que raiva. Mas agora deu certo. Olha só a diferença desse marrom pro outro. Por isso que não tava ficando legal, né? Agora eu tô fazendo mais uma camada de sombreamento. E eu vou vir com o nosso blender improvisado novamente. Eu acho que eu vou fazer mais uma camada de verde para sombras. Aqui tem uma sombra que eu não marquei na blocagem, não acredito. Não sei se vocês conhecem a blocagem no desenho, mas ela existe para várias funções. Blocagem também pode ser usada, eu fui descobrir só depois. Ai meu Deus, perspectiva. Você deixar. Mas a blocagem na perspectiva, ela é usada principalmente para dar volume e profundidade. Agora encontrei a palavra. Para você criar profundidade e volume. A parte que tiver mais alta, entre aspas, e mais próxima, é a parte que é construída, no caso, né, pela blocagem. Eu acho isso muito legal. E na luz e sombra, que foi que eu apliquei aqui, é para você separar a luz da sombra e ficar mais fácil na hora de você colorir, ou então na hora de você fazer desenhar grafite, que também serve para desenhar grafite. Eu vou escurecer um pouquinho mais esse olho, né, a borda da íris. Íris é essa parte colorida, tá, pessoal? Então eu vou colorir aqui, já colori a borda da íris, agora a borda aqui da marca d'água. Vou fazer alguns cílios. Nossa, eu peguei muito no sombreamento agora com esse marrom, hein? Muito, muito, muito mesmo. Era o que tava faltando, era esse marrom.
Faltou um pontinho de luz aqui, que agora que eu tô vendo na referência. Mas tudo bem. Se eu caprichar aqui bastante no sombreamento a partir de agora, vai ficar legal. Nessas áreas aqui, que a gente tem a maçã do rosto, a pontinha do nariz, se você quiser fazer desenho aqui nesse estilo, é interessante você aplicar um rosinha ou um laranja ou até um vermelho, se você estiver usando aí, porque dá esse aspecto mais de volume também, sabia? Eu descobri isso na prática, fazendo desenhos bem errados. Aí dá essa sensação de volume. Ainda mais se você fizer como se aqui tivesse um círculo, eu tô fazendo. Ainda mais essa sensação de volume. Deixa eu passar esse amarelinho aqui, pra gente criar uma profundidade. Na verdade é a área da luz, né? Passar esse marrom. Eu acho que eu também errei aqui nesse desenho na escolha da cor do... Meu Deus, agora eu vou esquecer da palavra. Da cor do lápis. Nossa, eu uso lápis todo dia, eu vou esquecendo da palavra. Mas acho que a cor do lápis também não ajudou do esboço. Geralmente eu gosto de fazer esboço com lápis vermelho, azul ou laranja. Eu vou dar uma contornadinha. Eu vou passar aqui um pouquinho pro cabelo. Porque o cabelo eu não gosto de fazer tão colorido ultimamente. O cabelo eu deixo mais branco, né? Dá um aspecto bem diferentão no desenho. Muito diferente mesmo. E o fundo eu faço colorido. Esse estilo de desenho vale muito você ir testando, sabe? Caso você está procurando estilo de desenho, mas vale muito você ir testando. Eu vou fazer aqui alguns fiozinhos para franja. Só para mostrar que tem uma franja aqui, né? Aqui e aqui perto do lacinho, que eu vou ter que colorir de rosa esse laço, eu tô achando. Porque aqui nessa área tem um brilho. Então, vou escurecer aqui perto do laço. Pra depois já finalizar a nossa Matilda verde. Eu acho que o que seria interessante aqui nesse desenho, se tivesse um vermelho, teria dado um contraste bem melhor aqui no desenho e criado umas áreas de sombra mais interessantes. Vou fazer aqui a sobrancelha dela, que eu tava esquecendo, né? Olha como tá a diferença. Só o fato de ter uma sobrancelha. Eu tô vendo aqui, se eu não tô forçando demais, gente. Dá vontade de escurecer tudo agora. Ah, mas será que vai estragar? Não sei. Gente, desenho é teste. Fazer escurecer um pouquinho aqui em volta. Menos nas áreas que tem mais pontos de luz. Que é aqui no nariz, na boca. E já tô quase finalizando esse desenho. O que eu gosto bastante desse estilo de desenho aqui é que os desenhos você pode fazer, né, usando a sua imaginação. Eu poderia ter usado as cores também em outros tipos de camada. Começado por outras cores, tendo as mesmas cores no caso, né? Começado por outra aplicação de camadas. Por exemplo, aqui eu comecei com rosa, poderia já ter começado com verde nas áreas de sombra e ter aplicado cores em lugares diferentes. Então, o legal aqui desse estilo é que você pode explorar
da forma que você achar mais interessante. Vamos agora colorir o lacinho, né? Eu tô em dúvida se eu faço laranja, só o rosinha, acho que eu vou aplicar um laranja depois. Um laranja para dar mais destaque. E a sombra, claro, eu vou fazer com o verde. Porque o verde é tom frio e é complementar aqui do rosa. Eu quero que dê mais destaque. Olha só como esse laranja, ele é muito pigmentado. Eu lembro quando eu fiz o teste aqui dessa caixa de lápis de cor, a resenha, as cores mais pigmentadas são os tons quentes. Na verdade, a maioria, né, das caixas de lápis de cor, eu vou pesquisar um pouco sobre isso, porque me deu curiosidade agora. Os tons mais pigmentados são os tons quentes, como o laranja, o amarelo, nossa, demais. E o vermelho. E o preto, né? Temos o preto também, que é uma cor super pigmentada. Mas eu acho super interessante essas cores mais quentes serem as mais pigmentadas. E isso que é legal para você estar usando essas cores quentes para estar ressaltando áreas de brilho. Então eu já vi bastante artista usando. Antes de começar aqui a praticar esse estilo, eu vi muito disso. Mas eu acho bem interessante que com poucas cores você, usando as cores do jogo de cores certinho, você pode ter esses aspectos assim nos seus desenhos. E, gente, eu acho que tá praticamente finalizada, só tô dando uma conferida aqui. Eu acho que eu só vou aplicar o preto para fazer alguns detalhes e depois já vou finalizar o fundo. Aqui. No cílio dela e o preto quebrou a ponta. Gente, deu forte demais esse lápis preto. Sério. Pronto. No cílio, não vou fazer sombreamento, tá? É só pra detalhes que eu acho que fica interessante usar o preto. No cílio e na íris. Na pupila, perdão. A pupila é a parte mais escura. Já dá um destaque. Aqui, áreas que tem mais sombra. Aqui eu não trabalhei muito bem, mas tudo bem, né? E eu acho que eu já forcei demais essa folha, gente, sério. Porque ela já tá ficando um pouquinho assim, fininha, entre aspas. E também porque hoje o clima tá muito úmido. Choveu ontem por aqui, então a folha fica mais úmida nela, pega a umidade do ar. E aqui ainda tá nublado, nem saiu sol hoje. Mas aí acaba acontecendo isso. Fazer aqui alguns detalhes. E eu só vou agora finalizar pintando o fundo. Que cor que eu vou escolher dessas cores aqui pra pintar o fundo? Ou eu faço uma mistura de todas as cores. Tô aqui pensando seriamente. Mas vai ser só pra dar destaque mesmo ao cabelo, que eu gosto de deixar branco, branco mesmo. É uma fase que eu tô tendo aqui. Eu sei que futuramente pode mudar também, mas eu acho que o fundo, talvez eu faça rosa. Tô pensando seriamente, só de rosa. Escolher uma cor aqui. Dar uma pigmentada mais nesse cabelo. E já vou pintar o fundo. Só usar o marrom e o verde, que é o tom frio, né? O tom da sombra. A gente costuma usar tom frio, né? Pra isso. E
Vou dar o destaque agora do fundo com rosa justamente por isso também. Fazer bem rabiscadão. Pra gente ter esse aspecto mais de desenho rabiscado. Nossa, eu tenho gostado muito disso ultimamente. E eu vou mostrar isso também aqui pra vocês no canal. Eu tô com muita ideia de vídeo agora, que na verdade eu tô querendo aumentar um pouco a frequência de vídeos. Eu queria me dedicar mais ao YouTube, só que fazer vídeo longo demora um pouquinho mais. Então agora vamos ter por 6 meses, eu tô meio que fazendo um teste. Vamos ter 2 vídeos por semana. Na verdade, gente, sério, a minha vontade era que fosse todo dia um vídeo novo. Já tinha até o horário, mas eu deveria, acho que, fazer desenho mais leve, mais solto, talvez só mostrando passo a passo. Ontem mesmo eu tava com uma ideia aqui de todo dia fazer um vídeo rabiscando e mostrando passo a passo, pelo menos por um mês. Se você concorda, se você gosta, se você tem vontade, deixa aqui nos comentários, comenta aqui o que você acha. Fazer um vídeo todo dia fazendo um desenho diferente com passo a passo. Não precisa ser desenho muito complexo, não precisa ser desenho muito difícil, só para quem tem vontade de aprender a desenhar mesmo, coisas mais simples e soltar o traço. Fazer isso por um mês, meio que algumas aulas. Aí, na verdade, também tenho vontade, no caso, de fazer live, só que eu também não encontro tempo. O difícil aqui é encontrar tempo, gente, sério. Mas a vontade também é de fazer live pra vocês. Quem sabe eu tire um dia da semana, né? Só um dia da semana, não precisa ser todo dia também, mas se fosse todo dia seria legal. Mas eu tiro um dia da semana pra fazer live. Todo mês eu quase me programo, mas não dá muito certo. Mas acho que seria interessante. Ou então fazer esses vídeos com passo a passo de rabiscos. Rabisco, mas, gente, sério, rabisco mesmo. Não é nem o desenho assim finalizado, sabe? Só o esboço mesmo para quem tem vontade de aprender a desenhar para depois colorir. Ou finalizar com rachura ou preto e branco, né? Mas estou com esses planos, essas ideias que eu tenho por aqui. Eu sempre anoto, então já tá anotado. Tá anotado aqui no vídeo também. Mas eu vou estudar bastante sobre isso. Se vocês apoiam, deixa aqui nos comentários. Que eu acho que seria interessante, uma forma da gente também tá aprendendo desenho, tá praticando todo dia. E os vídeos iam ficar salvos aqui, claro, vocês poderiam assistir na hora que vocês quisessem. Então, não ia ser só uma vez para assistir. Ou então, pode ser também quando liberar para mim a área de membros aqui do canal. Não falta muito pra gente liberar a área de membros, depende das horas assistidas aqui do canal. Mas poderia ser também com planos, né, que ficam aí no ar pra gente ir explorando depois. Eu acho que esse desenho tá pronto. Se eu colocar mais coisa, mais cor, eu acho que eu vou estragar. Né, bater um pouco dessa insegurança agora. Mas, gente, eu gostei muito do desenho, por isso que eu quero colocar mais cor. E foi um vídeo aqui praticamente em tempo real, colorindo com vocês, falando sobre muita coisa aleatória, porque eu achei que eu ia pegar só em um assunto e falar até o final do vídeo. Mas eu fui aqui conversando com vocês, né, pro desenho ir fluindo melhor, né, pra ter concentração aqui no desenho também, no colorido. E esse aqui, deixa eu só assinar, 2025. E esse aqui foi o resultado do desenho que eu escolhi a referência e vocês escolheram as cores, né, que foram usadas aqui. Eu só troquei aqui o marrom, né, porque não deu certo no começo, mas eu mantive no marrom. E, gente, eu tô muito feliz, né, de ter feito essa arte aqui junto com vocês, de ter finalizado. E também, claro, eu fiz esse desenho, mas como gratidão, eu quero agradecer muito, muito a vocês, né, por estarem aqui. São 2.000 pessoas, gente, é muita gente. E eu fico muito feliz e emocionada de verdade por ter vocês aqui, né, me dando apoio,
assistindo os vídeos e interagindo também, porque muitas ideias de vídeos aqui vêm através dos comentários de vocês e é isso que eu quero sempre trazer por aqui. Por isso que eu sempre peço, deixa seu comentário, deixa sua opinião, porque esse canal aqui é sobre arte, mas claro, é para vocês. Então, as ideias que vocês têm, eu gosto de trazer aqui, as dúvidas, opiniões também, eu gosto muito de trazer aqui, porque esse canal é nosso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a cada um que está aqui, que assiste os vídeos, que curte, que comenta e deixa a sua opinião. Eu sempre vou estar pedindo e reforçando, né, para isso, para que vocês comentem aqui pra gente estar sempre interagindo junto. E eu quero pedir já agora, né, de novo, o seu comentário do que você achou desse desenho, o que você achou desse vídeo, se você quer, né, um vídeo de comemoração de 3K logo logo, né, quem sabe. Então, eu tô muito feliz e muito grata. Curte esse vídeo, né, pra saber que você gostou desse conteúdo e desse desenho também. E já compartilha com algum amigo seu que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, assim como você. E não se esquece, se você for novo aqui no canal, de se inscrever e ativar o sininho, porque eu sempre estou postando novos conteúdos. Agora vão ser com mais frequência sobre desenho, criatividade, resenha de material de desenho e, né, tudo que envolve esse mundo do desenho. E eu quero mais uma vez agradecer a você que chegou até aqui. Tem um vídeo aqui ou alguma playlist aqui na tela do vídeo para você continuar assistindo aqui os vídeos do canal. E muito obrigada mais uma vez a você que é inscrito aqui do canal, que assiste os vídeos e que está sempre interagindo. Muito obrigada também por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter acompanhado todo esse processo, né, em tempo real. E fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!